E aí, gente, tudo bem com vocês? Me deem parabéns, eu consegui ficar hoje o dia inteiro, quase, sem ver notícia de guerra, o que me fez muito bem. A verdade é que sexta-feira é o dia que mais trabalho e aí o pouco tempo que eu tive livre eu me certifiquei de não ficar vendo notícia de guerra. Ah, mas isso não me impediu de ter um chat de 1 minuto e meio com o Lucas e aí eu saí assim. Eu fiquei pensando a tarde inteira, porque agora eu tô vendo cenários que eu não conseguia ver antes e tô surpreso, mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero recomendar 2 vídeos maravilhosos para vocês. Esse daqui vocês podem procurar sozinhos, porque vocês são adultos. E esse daqui, como tá em japonês e talvez eu lembre de colocar o link na descrição do vídeo. Me cobrem nos comentários se esquecer. É, vamos começar pelo. Vamos deixar mais gostoso por último, né? Isso daqui, gente, não caiu na bait. Isso daqui é um programa de humor, tá? Isso daqui não é de verdade. Mas é maravilhoso. はい、皆さんよろしくお願いします。今日の会議はですね、うちの会社のマスコットキャラクターを作るにあたってですね、一体どんなマスコットがいいのかというのを Então, basicamente, isso daqui é um professor discutindo com os alunos que tipo de mascote que eles vão ter. E aí ele vai com todo o comportamento severo que os japoneses têm e formais e dizem, olha, eu quero que vocês prestem atenção, não quero que vocês se distraiam, eu quero que vocês olhem atentamente pro negócio. Só que aí a coisa, ela começa a ficar muito hilária. 決して手を抜かないでほしいんですね。というのも、自宅から参加している人も多いと思うんですけども、どうしてもその自宅だと気が緩みがちなんですけども、僕の方からは皆さんの一人一人の顔がちゃんと見えてます。なので、あれこの人ちょっと真剣に参加してないんじゃないかとか思ったり、ちょっと会議にそぐわない態度だったりしたら、Isso daqui é o tipo de coisa que japoneses falam. Nunca tive uma aula online com o Japão. Mas eu quero vocês participando, eu quero vocês prestando atenção, então né, olhem pra câmera, não se distraiam e tal. É uma coisa, tipo de coisa que o japonês faz. E aí a coisa, ela começa a ですね、melhorar 一体どん muito なマスコットがいいのかなって考えたんですけども、例えば、ペットフードを販売している会社だったら、その可愛らしい犬だとか、猫だとかをモチーフにして、可愛らしいマスコットを作りますよね。その方が、パッと見で、この会社はペットフード、ペット関連の商品を販売している会社なんだっていうのが、パッと見でわかりますよね。で、パッと見でわかるのが、Só melhora ず a っと考えて coisa, たん né? ですけど、マスコットを作って話題にしてもらう。なんだあのマスコット見たことないキャラクターだぞ。どんな会社のマスコットなんだっていうのを、もう話題になったところで、いや、うちは実は IT の会社なんですっていう宣伝をドーンとする。たかがマスコットを考えずにですね、もう逆にマスコットにうちの会社 A pergunta é assim, por que que isso é engraçado para 7 milhões de pessoas? Por que que esse vídeo aqui, ele tem 7 milhões de visualizações num canal que tem, sei lá, 1 milhão de inscritos, né? Porque isso daqui o que que é humor, né? O humor é o exagero das ironias da vida. E por que isso daqui é tão engraçado para os japoneses? Porque eles estão acostumados com situações como essa, em que a cultura japonesa e a etiqueta, ela te obriga a fingir que você não está vendo alguma coisa que seja desconfortável para o outro. Eu acho muito engraçado que Clóvis de Barros Filho e José Kobori, eles contam exatamente a mesma história. E pode ter acontecido com os dois. Nada impede. Olha que interessante. O Rafinha Bastos, ele conta uma vez que ele ficou envergonhado de um tempo da vida dele em que ele ia brigar com outros humoristas em relação à autoria. E desviei totalmente do assunto, virou outro vídeo já. Rafinha Bastos, ele dizia que ele ficou envergonhado de começar a pegar no pé de humoristas por conta de autoria de piada. Ele falou, me senti um imbecil, porque eu comecei a ir atrás de pessoas que estavam... Porque eu vi um cara contando a piada da Cuca, né? Pô, neném, que a Cuca vem pegar, porra, eu sou o bebê, você fala pra eu dormir porque a Cuca vem pegar, porque a mamãe vai trabalhar, o papai foi pra roça, eu tô sozinho aqui, a Cuca vem me pegar, você quer que eu durma? É com isso? É isso que você canta pra eu dormir? E isso era parte do stand-up dele. E quando ele viu o cara fazendo mais uma coisa, ele ficou putaço. E veio pra cima. Aí ele descobriu que tinha um humorista de 60 anos que fez sucesso 30 anos atrás. Agora é mais, né? Porque essa história do Rafinha é velha já. E ele tinha isso no repertório dele. E aí o cara foi lá e perguntou pro velho, falou assim, escuta, desde quando que você conta essa piada da Cuca? E o cara falou, faz uns 30 anos.
E aí ele ficou chocado, porque, né, supostamente, quer dizer, eu tô querendo, porque eu tive uma ideia, eu tô proibindo todas as outras pessoas de terem essa ideia. E o que eu tô dizendo? Nossa, e agora eu vi que é um paralelo horrível. É porque eu pensei nisso aqui agora, pra traçar um paralelo, e eu percebi que ele é um paralelo bem imbecil, porque ele não tem nada a ver, né? Porque eu tô falando da criatividade de pessoas e não de experiências que elas encontraram. Mas assim, Clóvis de Barros Filho e José Kobori, eles contam histórias lindas sobre a civilidade japonesa, só que é a mesma história. E aí você tem que imaginar que ou aconteceu com os dois e eles se impressionaram exatamente da mesma forma, ou eles inventaram a mesma história. Eu acho isso meio difícil, né? Porém não é possível. E eles dizem que o japonês da frente, no voo deles, perguntou: posso baixar o banco? E eles falaram: claro, baixa aí. E o japonês não baixou. E aí no final da viagem, os dois esperaram até o final da viagem, os dois. Eles esperaram até o final da viagem para perguntar: escuta, você pediu para baixar e não baixou? Por que você não baixou? Porque ia te incomodar. Não, mas eu falei para você que podia. Então, mas você ia ficar incomodado. Você falou que podia, mas na verdade não podia. E eles. E os dois chegam à mesma conclusão. E isso que é foda dos dois. Eles tiveram exatamente a mesma história. Eles se impressionaram exatamente do mesmo jeito. E os dois chegam exatamente à mesma conclusão. Que povo superior. Porque o cara pensa tanto em você que, pra não te incomodar, ele presume o seu sentimento de acordo com a sua fala e prefere viajar retinho para não baixar o banco, para não te causar incômodo. E isso, de acordo com os dois, porque isso é a conclusão dos dois, é o ápice da preocupação com o outro. E é o que faz com que a sociedade japonesa seja tão rica e tão superior culturalmente à nossa. Eles não falam com essas palavras, mas está implícito, né, no discurso dos dois. E eu gosto de, né, de destruir o sonho e a esperança das pessoas na bondade humana. E eu digo, o que pode acontecer é que o japonês, por vergonha de ser visto como insensível, ele ficou puto a viagem inteira e não baixou o banco. Por quê? Porque o japonês, ele não fala só por palavras, ele fala por expressões. E é por isso que isso daqui é tão engraçado. Eu vou repetir, os japoneses, eles não falam só por palavras e por tom de voz. Você tem que ter todas essas preocupações aqui, todas. E eu, morando no Japão, eu fui muito rebelde. Eu estudei o idioma e a cultura para poder me rebelar contra isso. E eu usava a cartada do seu estrangeiro, foda-se, vocês, né, não era obrigado a abrir as portas para mim, mas abriram, agora vocês não têm que me aguentar. Mas o japonês, ele tem que falar com a voz, ele tem que falar com o tom e a entonação, e ele tem que falar com o corpo. Se você fracassar em um desses aqui, fodeu. Então, eu quero que vocês imaginem a cara do Clovis e do Kobori, partindo do princípio que isso aconteceu com os dois, e um japonês falando assim: posso baixar o banco aqui? E aí você imagina a expressão deles. Hi. Isso, foda-se o hi que você falou. Porque essa expressão é algo que pra gente é completamente espontâneo. Completamente espontâneo. Mas pro japonês, isso daqui é meticulosamente calculado. Então você fala assim: posso baixar o banco? E você olha assim e fala: isso daqui é não pro japonês. Por quê? Porque ele vai ler as suas expressões, a sua linguagem corporal e ele vai entender a tua expressão acima. Então, o japonês, ele não estava preocupado com você porque ele é civilizado. Ele viajou puto e te achou ignorante pra porra. Né? Te achou muito. E essa também é uma um dos pilares da xenofobia japonesa. Porque como todo mundo entende o código deles, em torno deles,
Eles estão acostumados a trabalhar com esses códigos, e quando chega um estrangeiro, ele não respeita esses códigos porque não sabe da existência e não entende a importância para eles, e aí ele não sabe como funcionar. Por quê? Porque quando chega na vez dele, o cara da frente pergunta assim: posso baixar o banco? E aí ele faz. E o cara baixa, o cara fica puto, velho. O cara não entendeu que eu falei não pra ele, esse arrombado. Aí vocês entendem os velhos japoneses levantando e dando tapa em estrangeiro. Por quê? Porque tem raiva. Aí você fala, ele é xenofóbico. Não. Ele é putinho com a própria cultura dele, que não sabe comunicar o que quer. E que por vezes é proibido de comunicar o que quer. E que em situações de pressão em que alguém passa por alguma coisa desconfortável, é desrespeito da tua parte não fingir que você não tá vendo essas coisas desconfortáveis que o outro tá passando. E isso daqui só vendeu 7 milhões de ingressos. Isso daqui só vendeu ingresso para 7 milhões de pessoas porque é absurdamente constrangedor o tempo que demora e o quanto a coisa escala e o quanto ninguém pode ser o primeiro, porque o único que poderia permitir que os outros saíssem dessa cara de paisagem é o professor, que é um sem noção e arrombado, e é nisso que está o humor. Que enquanto você tiver um professor arrombado, sem noção, que não tem empatia, não percebe o básico, e a gente está falando de quase 90% dos professores acima de 50 anos, e todos os professores do Japão têm mais de 50 anos. Mentira, exagero. E isso daqui começa a ficar muito engraçado porque todas as pessoas elas têm que ficar com essa cara de paisagem e por dentro todas elas estão morrendo de rir. Por dentro todas elas estão rindo, mas elas têm um acordo tácito dentro da sociedade deles em que eles simplesmente não podem. A cara dessa menina é hilária, porque dá pra você perceber o conflito interno que ela tá sofrendo e o esforço que ela tá fazendo pra não se manifestar. E a coisa só melhora. E o humor, ele tá no Nobu. Porque o Nobu aqui, ele continua. 例えばね、こういうキャラクターを書いて文章で打ち込んだら、その文章を AI が汲み取って、その通りのキャラクターを書いてくれたり、絵を書いてくれたりする AI ってもうすでにありますよね。で、うちの会社も独自のそういう AI 技術を開発したわけじゃないですか。だったら、うちの AI にこういうキャラクターを書いてって言って書いてもらって、で、その書いてもらったキャラクターをその E aí você vê todas as pessoas morrendo por dentro, por quê? Porque elas não têm autorização do professor para entender o que está acontecendo. Essa daqui não aguentou, né? Isso daqui já é, assim, o ápice da falta de educação. E isso daqui que a menina fez, isso daqui já é considerado uma falta de respeito com esse cara aqui. E com o professor. そのままマスコットにする。そういうEntão, você vê que quando ela tava quase rindo ou chorando da situação absurda, ela volta pro personagem. E assim, é muito explícito assim, o movimento que ela faz, né? Voltei. Eu voltei pro personagem aqui, não tô vendo nada disso. E depois, quando ela percebe que o perigo passou, aí ela desmonta. Você vê que ela dá um risinho aqui, e essa daqui olha pro lado, por quê? Porque senão, olhando pra essa daqui, ela vai rir também. Então ela olha pro lado, mas ela tem que voltar, né? O outro morde lábio, você vê que aqui tá quase todo mundo quebrando. Nesse momento tá quase todo mundo quebrando. Por causa disso aqui. Meu nome é Vitor Santos, eu sou certificado em leitura de microexpressões pseudocientíficas e vou arrancar seu dinheiro vendendo nos cursos que não servem pra porra nenhuma porque eu leio as microexpressões japonesas. 会議に参加してるいやいや、ちょっと待ってよね。大島さん、ちょっと無関心すぎないさっきからね。すいません。そうでしょ。会議で2つ絶対にやっちゃいけないことっていうのがあって、無関心と喧嘩。この2つは絶対やっちゃいけないんですね。Tem... E aí ele repreende, e ele fala que esse cara aqui tá fazendo muito feio, porque não pode ter companhia, e também não pode ficar brigando no meio da aula. E aí todo mundo, o que ele tá fazendo muito feio. 喧嘩してる人いるかなと思って見たらさすがにいなかったよ、喧嘩してる人はね。でも無関心な人いるかなと思ったらすぐ君が目に入った。ね。画面越しでも分かっちゃうからね。しっかりしてください。ね。はい。でただ、インパクト。Bom, assistam isso daqui e sei lá se tem legenda automática em português, mas é um negócio muito bom. E a segunda coisa é... Somos admirados
somos admirados no mundo, somos admirados no mundo, somos admirados no mundo por alguma coisa. E isso daqui me deu um orgulho tremendo. E essa menina aqui, eu quase chego a ter dó dela. E acho que eu só não senti dó porque eu me sinto vingado, assim, por todas as vezes que eu já fui chamado de macaco jogando MOBA. Me just finding out it is illegal to be racist in Brazil. So this is Augustina Perez. Augustina got into a confrontation with an employee at a restaurant, and guess what? Augustina decided to make monkey noises. And they got her ass. Hi guys, my name is Messi and you're welcome back to... E aí, esse vídeo, ele começa a mostrar o vídeo de várias pessoas, vários influencers, mostrando que no Brasil é crime ser racista e que uma argentina veio pra cá e não sabia da lei e imitou o macaco e foi preso e pode pegar até 5 anos. E assim, um monte de gente enaltecendo a nossa lei, enaltecendo a nossa cultura. Tem uma coisa que precisa ser dito. Argentina e Estados Unidos adoram falar minoria, e para eles faz sentido. Pra gente, minoria não faz sentido, porque os negros, eles não são minoria no nosso país. Eles são maioria no nosso país. E nem por isso o racismo deixa de existir. E aqui, a gente criou a nossa lei. Tem um monte de gente que não gosta, tem um monte de gente que acha que tem abuso da lei. Eu acho que essa lei é necessária, porque sim, tem coisas que, tendo uma maioria da nossa população de uma determinada cor, é ridículo que um determinado grupo possa humilhá-los publicamente usando o artifício da liberdade de expressão. E todo mundo é livre para se expressar, só que usando a liberdade de expressão para cometer um crime, se você usa a sua liberdade de expressão para cometer um crime, você deve ser preso. E aqui, toda lei, ela nasce de usos e costumes. É uma coisa que você aprende na primeira aula de qualquer faculdade de direito, mequetrefe que você vai fazer. A lei, ela nasce de usos e costumes, ela nasce de jurisprudência e de alguma outra coisa aí que eu esqueci. Jurisprudência é um nome chiquetoso dentro do direito para falar basicamente usos e costumes. Por quê? Porque é como se a jurisprudência ela fosse os usos e costumes de juízes. Então, se algum juiz interpretou a lei de maneira que ele acha que ele pode punir determinado caso, e um outro juiz se baseia nessa decisão desse juiz para dizer que já houve precedentes e toma essa decisão porque ele também considera justo, e outros juízes começam a imitar outros juízes que também imitaram esse primeiro juiz, isso vira jurisprudência, ou seja, tá rolando um uso e costume usos e costumes dentro da lei, e muito provavelmente essa jurisprudência vai acabar virando lei também. Assim como coisas de usos e costumes viram lei também. Então a gente passou por uma década em que você podia chamar o outro de tição, de qualquer coisa que você quisesse, e aí como sociedade falamos, não, isso daí tá errado, não vai poder mais. Não vai estar podendo mais fazer isso, mesmo que você queira. Aí suprime um monte de gente da direita, porque tem memórias afetivas. A única maneira que ele conseguia fazer amizade era chamando o preto de preto. A única maneira que ele conseguia fazer amizade era fazendo piadas depreciativas. E isso é um problema da educação dele. É um problema da educação dele. Olha, sua educação foi bosta, seu pai deveria ter te ensinado a fazer amizade de uma maneira menos arrombada, e não é culpa do seu pai, porque ele também aprendeu desse jeito. Mas agora nós vamos pensar numa sociedade em que a gente aprenda a fazer amizade de outra maneira. Mas a semente da polarização, ela já estava lá atrás, né? A semente da polarização, ela já estava plantada lá atrás. Então vem a esquerda e ao invés de falar, pessoal da direita, vem aqui. Entendemos a sua dor. Você não está conseguindo fazer amizade porque nós somos de uma cultura de escárnio. O problema aqui não é nem o racismo, não é nem o ódio contra o negro e a vontade de fazê-lo sofrer e de matá-lo. O problema é que nós somos uma cultura de escárnio. Japonês não sabe fazer amizade. Brasileiro sabe fazer amizade. Só que a gente vem de uma cultura de escárnio em que você faz amizade depreciando o outro. Fala, esse time de viada aí, bando de bosta, macaco. A gente aprendeu a fazer amizade desse jeito, e agora a gente quer mudar a sociedade dizendo que isso não pode mais. Então a esquerda deveria falar, escuta, vocês estão de aviso prévio, que a nossa sociedade está mudando, então vamos pensar em outras maneiras de abordar. Eu vou ensinar vocês a fazer amizade agora de um jeito que não seja chamando o cara de carvão. Né? Eu vou ensinar você a ser amiguinho do outro, sem você ficar provocando ele e perguntando se ele comeu muito chocolate.
Por quê? Porque na época do Mussum era gostoso, todo mundo brincava. E o sofrimento do racismo ele estava em outro campo violento e agressivo em que o racismo acontecia. Só que no boteco tinha um cara lá que ele começou a aceitar a pressão cultural porque ele percebia, tal qual o Algernon, que estavam rindo dele, mas na verdade estavam o acolhendo naquele grupo. Então, quando eu era criança, tinha muitos mussuns que falavam, ei, preto só se fode mesmo. E entrava e fazia aquele jogo, que era desconfortável, mas pelo menos ele passava a pertencer e fazia amizade com todo mundo. E a gente matou a possibilidade de fazer amizade por isso. Aí o branco, ele não foi acolhido naquilo que tiraram dele, que era a única maneira que ele tinha de fazer amizade com negros. E a esquerda ainda conseguiu colocar todos os negros olhando para ele com raiva porque ele é um arrombado que maltrata todo mundo. E ele sabe que ele não é. Mas o discurso fez isso. Quer dizer, se você odeia alguém porque é racista e se você odeia o outro que te vê como racista, saiba que vocês são vítimas de um projeto de polarização que culmina com as pessoas brigando se deve ou não proteger aquelas pessoas que estão sendo exterminadas em Gaza. Foi tão longe quanto isso. E aí quando você tenta, né, dizer, galera, eu saí da caverna de Platão e voltei, eu quero falar para vocês que a gente está brigando por resultado de um projeto que tem por objetivo fazer com que a gente se odeie, para que a gente não consiga se unir para lutar contra os problemas que existem de verdade. Por exemplo, extermínio de etnias inteiras aí, né? Aí vou falar pra você, não, eu só converso com você se você admitir que a direita é pior porque ela apoia a tortura. Te perdoo, mas desisto. Te perdoo, mas desisto. Agora, a gente tem a nossa sofrência aqui. A gente tem o sofrimento da nossa sociedade. Porque o negro, ele continua. Ele é protegido num monte de coisa, mas ele não é protegido em coisas que são mais importantes na vida dele. Ele continua sendo preterido na vaga de emprego, ele continua sendo parado pela polícia porque ele tem o estereótipo do suspeito. Né, mas ele pelo menos está sendo protegido em algumas coisas. E aí tem uma galera achando que tá chato pra caralho, mas tá conseguindo se adaptar. Agora, quando você olha de fora, essa nossa dor, ela gerou algum fruto. E você percebe que a nossa dor gerou algum fruto quando você vê que pessoas falando, é maravilhoso ver que no Brasil essa pessoa não pode sair imitando macaco. Por quê? Porque isso no Brasil é crime. E isso faz você pensar, por que você é tão interessado na cultura de outros países, mas você tem preguiça de entender a sua própria? Ou seja, você adora dizer, fui para Dubai, voltei deslumbrado, porque lá as pessoas são assim, fui para o Japão, lá as pessoas são assim, fui para Itália, voltei, as pessoas são assim lá. Por que você é tão desinteressado em entender como que nós somos, para além dessa polarização onde a gente fica se xingando assim, né? Que nem um retardado. Aí você falaria, caraca, num período aí de 15, 20 anos, a gente fez com que todo mundo usasse cinto de segurança, a gente fez com que fosse meio cringe ficar fumando em locais públicos, em que você divide lugar com outras pessoas, porque tem lugar no mundo que é fumaça na tua cara aí até hoje. E a gente também demonstra respeito, e a gente exige respeito a um grupo que é a maior parte da nossa população. A gente não aceita esse tipo de coisa. E essa menina argentina, ela se lascou, porque na Argentina, os negros, eles são minoria. E os negros da Argentina, eles são, em sua maioria, eu vou explicar. Nos Trapalhões, você tem o Didi, o Dedé, o Zacarias, e você tem o Mussum. O Mussum, para lidar com a dor do preconceito, ele se autodeprecia. Então ele se chama de tição, ele se chama de negão, ele se chama de queimado, ele se chama de um monte de coisa. Né? E
Então, quando o argentino chama ele de macaco, eu tô explicando a cultura argentina para vocês de acordo com o que eu enxergo, e eu sou pouquíssimo interessado na Argentina. Estou presumindo coisas, então se vocês quiserem me corrigir, me corrijam. A impressão que eu tenho é que os negros da Argentina, eles percebem que essas manifestações culturais dos pais e dos avós dos argentinos, ela é tolerável, enquanto outros tipos de discriminação não são. Então, o negro argentino, ele não vai tolerar diferenciação, ele não vai tolerar desrespeito, ele não vai tolerar agressão, mas ele permite determinadas brincadeirinhas que ele fala, isso daí eu tanco e não tem problema. Resumindo, argentino adora chamar negro de macaco e aparentemente, eu não estou dizendo que o negro goste disso, eu estou dizendo que ele desistiu de lutar e ele simplesmente aceitou e isso não dói mais nele. Não dói porque ele está calejado. É igual lidar com esquizofrenia e TDI, não dói em mim. É igual apanhar na minha madrasta, não dói em mim. Não significa que é certo só porque eu tô acostumado. Mas chega uma hora que você lida tão bem com isso que você fala, não, isso daí eu consigo tancar. Isso daqui eu consigo tancar, de boa. Então, o argentino negro, aparentemente, ele tanca ficarem chamando ele de macaco, porque isso ficou uma coisa muito pequena e ele tá preocupado com outras coisas na Argentina que não somente as expressões verbais. E isso fez com que todo argentino se sinta absurdamente seguro em chamar negro de macaco. E eles chamam outras pessoas brancas de macaco, porque na cabeça deles, quando eu chamo o cara de macaco, eu tô reduzindo ele a negro, então eu tô chamando ele de burro. Isso não é nem ódio negro. Na cabeça do argentino, por favor. Na cabeça do argentino. Ou seja, argentino no Brasil tem que ser esculachado mesmo. Argentino no Brasil tem que ser esculachado. E em servidor de brasileiro tem que ser esculachado também. Porque você começa a jogar, você entra japonês na partida, você morre, o cara te chama de macaco. Ou seja, e olha que interessante, Blizzard não bane ninguém por chamar de macaco. Por quê? Porque desistiu. Porque se for banir todo argentino que chama alguém de macaco, tem que banir todos os argentinos do servidor. E aí, entre os brasileiros, quando a gente cai com o argentino pra jogar, a gente meio que releva. Né? E ao invés de ficar tremendamente ofendido, a gente meio que releva. A gente reporta por conduta abusiva, mas a gente não espera que nada aconteça. Agora, é muito gostoso que essa menina venha aqui advogada e se foda. Isso é muito bom. Porque essa menina viralizou. Se ela viralizou nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, aí onde as pessoas lutam contra o racismo, na Argentina, com certeza ela viralizou. E eu não tenho poderes para dizer como que os argentinos têm que se comportar no país deles. Não sou eu que tenho que ir lá falar, ó, vocês estão fazendo uma coisa muito feia, eu quero que vocês mudem. Quem sou eu? O país é deles. Os usos e costumes são deles. E eu tenho que respeitar que moral é subjetiva e ela depende de tempo e de local. Ou seja, a Argentina está 40 anos atrasada na questão de racismo. E eles estão trabalhando isso de uma outra maneira. E nem por isso eles estão se matando, e nem por isso estão matando negros, e nem por isso, né? Mas os negros são pobres, os brancos também. A Argentina é tudo fodido. Se você não tá na elite junto com o Milei, você tá arrombado na Argentina. Né? Então até nisso o negro ele tem um certo acalento. Porra, eu sou negro e pobre, mas meus vizinhos tudo branco também são, então foda-se. É diferente, as questões lá são diferentes. E é muito gostoso ver essa menina fazendo um vídeo quase chorando, dizendo que eu tô com medo porque eu tô sendo cancelado, eu tô perdendo seguidores, eu vou perder contrato de trabalho e se eu vacilar vão tirar minha tornozeleira e eu vou ficar presa aqui, não vou poder ir embora. É gostoso ver isso acontecer. Não porque eu quero que essa menina se foda, mas porque quanto mais ela chora e quanto mais ela viraliza, mais a gente fica conhecido no mundo. Você conhece o Japão pela educação deles. Nossa, que povo civilizado, gente. Que cultura milenar, sábia. Né? Você conhece os italianos por falarem com a mão, assim. E a gente, Brasil, é conhecido por ser tremendamente acolhedor, tremendamente carente de aprovação do estrangeiro, tremendamente
receptivo e warm, né? E agora a gente é conhecido por não tolerar racismo. E isso ganha pontos altíssimos, porque quem é branco acha interessante e quem é negro se apaixona. Fala, caralho, é muito bom o Brasil. E isso compra pra gente soft power. E aí você, seguindo seu canal de como que é? Ai, meu Deus, como que é o nome do imbecil lá? O expatriado, não, o viajante, o cara que vende curso de como viver em outros países. E fica enaltecendo outras culturas e depreciando a nossa. E é muito patético eu ensinar um idioma pra alguém e ver essa pessoa, I'm sorry, it's because I'm Brazilian, we are all corrupt, we are retardado, imbecil, pobre, cultura. E tudo bem, eu te perdoo, porque, né, a TV sionista, Roberto Marinho, Silvio Santos, eles, de comum acordo, trabalharam na imagem do brasileiro que é de depreciação. Deputado da Praça é Nossa, os personagens da escolinha do professor Raimundo, é sempre pra você enaltecer o outro e se achar um merda. Então, não é que você só é ignorante quando você sai do Brasil e fica falando mal do seu país. Mas enquanto você fica falando mal do seu país, dizendo que você nasceu no país errado e que você tem vergonha de ser brasileiro, você tem um monte de gente falando, cara, brasileiro é foda pra caralho. Que orgulho dessa galera. Isso é... That's not a thing, non-negotiable, life in prison. I love that for them. The other thing is last week they also passed né? Eu os amo por isso. E é isso. Não deixem de assistir isso aqui. Bom fim de semana pra vocês. Abraço.